o que é, quais são os seus deveres e quais são as hipóteses em que aparece a figura do curador especial. O propósito desse vídeo é explicar o que é o curador especial, quais são os seus deveres e quando que ele surge no processo. E o Código de Processo Civil, o CPC, ele prevê lá quais são as hipóteses de surgimento, né? Quando que surge a necessidade de um curador especial. Artigo 72 do CPC. O juiz nomeará curador especial ao 1. Incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Valendo lembrar no parágrafo único que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, observe que o artigo 72 do CPC traz as hipóteses de surgimento de necessidade do curador especial. Então, primeiro, quando você estiver diante de um incapaz, pode ser menor de idade ou pode ser maior, né? Incapaz. Então, sendo incapaz, maior de idade ou menor de idade, se ele não tiver representante, tutor ou curador, o curador especial pode ser nomeado pelo juiz com o objetivo de representar esse incapaz em juízo. Agora, ainda que o incapaz tenha representante legal, se porventura surgir um conflito de interesses entre o representante do incapaz e o próprio incapaz, o juiz também vai nomear um curador especial para representar esse incapaz em juízo. Isso porque, obviamente, vamos imaginar, né? Se você tem um tutor que tem interesse sobre um bem do incapaz, né, do menor de idade incapaz, ora, se está havendo uma disputa entre o incapaz e o tutor, o incapaz e o curador, então não tem sentido esse tutor e esse curador representar esse incapaz em juízo, disputando o bem do incapaz. Então, para evitar esse conflito de interesses, o juiz vai nomear alguém para representar esse incapaz em juízo nessa lide que eventualmente pode existir entre o representante e o representado. Essa pessoa vai ser o curador especial. Na maioria das cidades em que existe uma defensoria pública instalada, constituída, o defensor público, isso é muito comum que ocorra, ele vai exercer essa função de curador especial. O juiz vai nomear aí um defensor público. E algumas varas, inclusive, tem lá sempre um defensor público ali que tem mais afinidade com aquela vara, dependendo da questão da distribuição da competência. Alguns defensores públicos atuam em varas específicas, de forma que o juiz já sabe quem que é o defensor e é comum que ele seja nomeado como curador especial. Mas também a gente sabe que no Brasil, em muitas comarcas, a defensoria pública é muito deficitária, não consegue atender a todas as demandas e necessidades, né, das pessoas hipossuficientes economicamente. Então, o que pode acontecer? Surgir a figura do advogado ativo, né, aquele advogado que é particular, que nesse caso ele vai exercer um munus público. Aliás, o advogado sempre exerce um munus público, né? Mas nesse caso ele vai exercer a função de curador especial. Agora, quando eu falo defensor público e advogado, embora seja comum, né, o advogado ativo também exercer essa função de curador especial, necessariamente o curador especial ele não precisa ser advogado ou defensor público. Pode ser qualquer pessoa maior e capaz, pode exercer essa função de representante do incapaz em juízo. Então, necessariamente não precisa ser advogado, ele não precisa ter necessariamente capacidade postulatória. Mas a gente sabe que na prática, até mesmo para facilidade, por ter capacidade postulatória, o advogado dativo, o defensor público costuma, em alguns casos, algumas comarcas, até mesmo o promotor de justiça pode exercer essa função e costuma se nomear também promotor de justiça, embora não seja assim, de certa forma, a forma mais correta, né, de se ter essa representação. Mas existe essa possibilidade do advogado, dativo, o defensor público exercer essa função também de curador especial, embora, como disse, embora seja comum, não é necessariamente, não existe essa necessidade de que tenha formação jurídica e que tenha necessariamente capacidade postulatória. Ele tem que representar o incapaz e ele não pode ter, o curador especial não pode ter conflito de interesse com aquela pessoa que ele vai representar em juízo. A outra hipótese que nós vimos, o réu
revel, réu preso e o réu citado por edital ou por hora certa. Quer dizer, a gente tem as hipóteses de citação ficta, né? A gente sabe que a citação por edital e a citação por hora certa são consideradas citações fictas, ou seja, ela presume que o réu tenha tido conhecimento da publicação do edital, da entrega do mandado, lá no caso da citação por hora certa. Mas é uma citação ficta, ela é presumida. Necessariamente o réu, ele não pode não ter tido conhecimento da citação, como é comum acontecer nesses casos. Então, nesses casos, tendo um réu revel citado por edital ou por hora certa, o juiz também vai nomear um curador especial para exercer essa função, como diz, na maioria das vezes, defensor público ou advogado dativo. O réu também revel preso, que se encontra preso também por essa dificuldade de defesa, é comum também que o juiz nomeie um curador especial. Aliás, não só comum, como é necessário, é imprescindível. Existem alguns deveres que esse curador especial tem que observar e, dependendo da situação, ele não tem uma capacidade postulatória ampla, tão grande assim, como a gente vê, por exemplo, no advogado particular, que é nomeado ali pelo cliente. Existem algumas situações em que, justamente por ele não ter contato com o cliente, justamente o réu revel, por exemplo, ele não sabe onde ele está, por exemplo. Então, como é que ele vai conversar com o representado? Ele não vai conseguir fazer isso. Então, ele não tem elementos suficientes para fazer uma defesa ampla. Então, existem algumas situações em que o curador especial ele pode fazer a defesa chamada defesa por negativa geral. O que significa defesa por negativa geral? A gente sabe que na defesa existe uma regra em que você é obrigado a impugnar especificamente os argumentos e fatos alegados pelo autor, sob pena de você presumir que é verdadeiro. Então, se o autor alega algo e você, advogado réu, não concorda com esse algo alegado, você tem que impugnar especificamente e dizer que não concorda. Se você não impugnar esse argumento do autor, como eu disse, esse argumento se presume verdadeiro. O curador especial, ele tem uma prerrogativa a mais, ele tem uma vantagem em relação ao advogado comum, que não é o curador especial, porque ele pode, como eu disse para vocês, fazer uma defesa pela negativa geral. Isso quer dizer o seguinte: ele pode simplesmente negar tudo aquilo que o autor falou, sem impugnar especificamente e sem que você tenha esse efeito de presumir verdadeiro o fato alegado. Isso é uma prerrogativa específica do curador especial. Aí, nesse caso, ele pode fazer defesa pela negativa geral, justamente por não ter contato com o representado, e aí caberá ao autor provar a veracidade daquilo que ele argumentou. Então, você é como se você invertesse o ônus. A gente sabe que quando o réu não faz uma impugnação específica, como disse, presume verdadeiro o que o autor falou. Só que nesse caso do curador especial, se ele fizer uma negativa geral, ainda que ele não impugne especificamente, você não tem esse efeito da presunção de veracidade. Então o autor vai ter que ter esse trabalho aí de provar que aquilo que ele falou realmente ocorreu, que é verdadeiro, etc., e indicar os instrumentos de prova necessários a provar a veracidade dos fatos alegados. Então, a negativa geral é uma prerrogativa exclusiva do curador especial. E existe também uma certa limitação de atuação, porque a gente sabe que na procuração a gente tem as chamadas cláusulas gerais e cláusulas específicas. Então, a gente tem a cláusula adjudícia, que é a cláusula geral, e as cláusulas específicas. Em outras palavras, você tem poderes na procuração que fazem parte da atuação de todo e qualquer advogado. Então, o advogado pode peticionar em juízo, pode fazer defesa, pode interpor recurso. Isso qualquer advogado pode fazer. Isso é a chamada cláusula adjudícia, cláusula geral. Só que existem alguns poderes que são específicos, que o advogado só pode falar se o cliente pode atuar daquela forma, se o cliente expressamente autorizar aquele poder. Então, por exemplo, renúncia. Se você quiser renunciar ao direito da parte, o advogado tem que ter procuração específica para isso. O cliente tem que autorizar isso. Se ele quer, por exemplo, realizar transação, um acordo, por exemplo, com a parte contrária, ele tem que ter poderes específicos. Se ele precisar dar quitação, declarar que recebeu o valor, etc., declarar o pagamento, ele vai ter que ter poderes específicos. Receber citação também, vai ter que ter poderes específicos. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, existem causas gerais que pertencem a todo e qualquer advogado pode atuar.
independentemente de autorização específica, basta ter a procuração. E tem poderes que são específicos. O cliente, se ele não autorizar, o advogado não pode fazer. No caso do curador especial, como ele, via de regra, não tem esse contato com aquela pessoa que ele representa, porque o réu, por exemplo, é revel, ele não sabe onde está, ou nesses casos aí do incapaz, né? Como é que você vai conversar com o incapaz para que ele te forneça elementos para você fazer defesa? Então, além da negativa geral, existe uma limitação de atuação e que o curador especial ele não vai poder renunciar ao direito, ele não vai poder fazer transação, etc. Vai ter uma certa limitação em relação à sua atuação. Quer ver? Vamos ler aqui alguns trechos aqui na tela. Então, o curador especial tem como função defender os interesses da parte no processo, quando assim disciplinado por lei. Ao ser nomeado pelo juiz, condição sine qua non para que exista, quer dizer, o juiz tem que nomear o curador especial, porque senão a gente não tem curador especial. O curador especial legitima-se a exercer todas as situações jurídicas passivas e ativas, quer dizer, como réu, como autor da parte por ele tutelada, exercendo o munus público exclusivamente dentro do processo. O curador deve, naturalmente, ser absolutamente capaz e não ter interesses contrários ou conflitantes com os da parte que terá seus interesses defendidos por ele em juízo. Não há necessidade de ser advogado ou mesmo bacharel em direito, como eu falei com vocês, porque o curador ele não atua processualmente, ele limita a representação do direito material, a representação daquela pessoa que em que a lei protege, né, que a lei coloca essa necessidade de representação. Em todo qualquer procedimento você vai ter essa figura do curador especial, inclusive no processo de execução, desde que se encaixe nessas hipóteses que eu mencionei para vocês do CPC. Quais seriam, portanto, os poderes do curador especial? Então, o curador especial ele assume todas as situações jurídicas ativas e passivas, quer dizer, ônus, faculdades, direitos e deveres, ele pode recorrer, ele pode contestar, ele pode fazer todas as atuações com a cláusula geral, a cláusula ad judicia de uma procuração. E a gente tem que lembrar que é necessário ter capacidade postulatória. O curador especial necessariamente não precisa ter capacidade postulatória, mas se ele não tiver capacidade postulatória, ele vai ter que indicar um advogado para que possa representar, atuar no processo, né? Então, como diz, por isso que na prática a gente vê muitos defensores públicos e advogados sendo nomeados como curadores especiais, porque eles já possuindo capacidade postulatória, eles não vão precisar nomear um advogado para isso, para atuar em juízo. Agora, se o curador especial não é advogado, não tem capacidade postulatória, ele vai ter que contratar um advogado para exercer essa função aí, essa capacidade postulatória em juízo. Como ele exerce o munus público no processo, ele pode apresentar contestação, mas a gente tem que lembrar da questão da negativa geral. Ele pode fazer uma negativa geral, algo que não ocorre, por exemplo, com as pessoas que normalmente representam os outros em juízo. Então, isso é uma prerrogativa exclusiva aí do curador especial. E aí, com esse detalhe, ó, a defesa não é um ônus do curador especial, como ocorre normalmente. Ela é um dever. Tanto é que se você não apresentar, se o curador especial não apresentar defesa dentro do prazo, o juiz ele pode nomear um outro curador especial e, se for o caso, ele pode tomar a iniciativa de um procedimento administrativo, não, ele vai só provocar, né, o órgão da corregedoria para que possa, se for o caso, atuar e punir esse defensor público, por exemplo, que foi nomeado como curador especial, que não exerceu sua função. Ele pode ser sancionado administrativamente pelo órgão competente. Mas vejam que é um dever do curador especial exercer sua função. Não é simplesmente um ônus. Ele não vai poder simplesmente não apresentar defesa, né? Não vai poder deixar para lá o representado. Agora, tirando a questão da defesa, a gente não pode afirmar a mesma coisa em relação à produção de provas e a outros atos que ocorrem no decorrer do procedimento. Essa questão do dever do curador especial de apresentar defesa, isso ocorre na resposta do réu, na contestação. Agora, requerimento de produção de provas, manifestação da parte contrária, apresentação de memorial, alegações finais, aí é possível que o curador especial não pratique o ato se considerar que esse ato é desnecessário ou que não vá beneficiar a pessoa que ele está representando. Não se admite que o curador especial pratique atos de disposição de direito material da parte,
como eu disse para vocês. Então, ele não pode fazer renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, da procedência do pedido, transação, que são atos que são vedados ao curador especial. É um ato que não pertence à atuação do curador especial, porque exige poderes específicos que ele não recebe por lei. O artigo 71 mostra que o incapaz ele vai ser representado ou assistido por seus pais, pelo tutor ou pelo curador da forma da lei. O STJ, numa decisão de 2007, ele disse que o simples fato do representante do incapaz ter se descuidado do bom andamento do processo não é simplesmente isso suficiente para representar, para mostrar, para demonstrar uma colisão de interesses entre ele e o incapaz. Então, se, por exemplo, o incapaz tem um curador, tem um tutor, e ele não atua tão bem como ele deveria atuar na defesa do incapaz, que isso por si só não mostra uma colisão de interesse e não traz essa necessidade de nomeação do curador especial. Como disse para vocês, o curador especial ele vai ser exigido no caso de incapaz que tenha representante, quando o interesse do representante colidir com o interesse daquele que é representado. Então, como eu disse para vocês, eu já vi um caso desse, que o tutor tinha interesse sobre um bem que era do incapaz. Então, se eles estavam disputando com o incapaz a propriedade de um bem, então, obviamente, há uma colisão de interesse entre o representante e um representado. Aí, nesse caso, sim, é necessária a nomeação de um curador especial. Mas o simples fato de não ter atuado tão bem na representação do incapaz, por si só, não gera a imprescindibilidade de um curador especial. Então, tudo isso tem que analisar no caso concreto. Se porventura o réu preso já tem advogado, então não é necessário a nomeação do curador. É só no caso do réu preso sem advogado. Aí sim a gente nomeia o curador especial. Mas, como é comum, se a pessoa está presa, mas ela tem um advogado já constituído, então não há que se falar em curador especial. Quando o preso figurar no polo ativo da ação, quer dizer, quando ele for autor da ação, aí nesse caso a lei não prevê indicação do curador especial. Né? Por quê? Porque o réu preso ele não é obrigado a ajuizar uma ação, isso é uma faculdade, ele pode ajuizar uma ação ou não. Então, se ele vai postular em juízo, então cabe a ele indicar um advogado, e tendo advogado, obviamente, você não vai ter necessidade de uma nomeação de um curador especial. Lembrando que o artigo 8º caput da Lei 90/99 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela exclui expressamente a possibilidade do preso, né, do réu preso, ser parte do processo. Então, não é cabível a postulação de uma ação nos juizados especiais em face de réu preso, conforme determina o artigo 8º da Lei 90/99. A gente sabe que o CPC prevê as chamadas citações fictas, as citações que são presumidas, né? O conhecimento que é presumido. O réu citado por hora certa e o réu citado por edital, se presume que ele tenha tido ciência da citação, e a gente sabe que na prática a gente percebe que os réus, na maioria das vezes, não têm conhecimento dessa citação e não se defendem. E por serem réus revéis, é necessário, nesse caso, nomear um curador especial, alguém que possa representar em juízo com toda essa possibilidade de negativa geral, né? Como eu mencionei para vocês, que é algo que existe especificamente nessa situação de réu citado por edital, réu revel citado por edital ou por hora certa. Como eu mencionei para vocês no início do vídeo, a Defensoria Pública tem essa prerrogativa de atuar como curador especial, especialmente como é a função da Defensoria Pública de defender hipossuficientes econômicos. A gente sabe que muitos incapazes são hipossuficientes e aí a Defensoria Pública exerce sua função normalmente como curador especial. O STJ já decidiu que o defensor público não faz jus a recebimento de honorários advocatícios específicos para exercício da função de curador especial. Por quê? Porque essa é uma função institucional da Defensoria Pública e do defensor. Ele já recebe vencimentos do Estado ou da União para exercício da sua função. Essa é uma função natural e esperada do cargo exercido pelo defensor público. Se for o caso, é possível a gente cogitar o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, quer dizer, quando ele ganha uma causa ou não perde, né, esses honorários advocatícios sucumbenciais, ressalvada a hipótese de atuação contra a pessoa jurídica de direito público que ele representa, que ele pertence.
Então, por exemplo, ele não vai receber honorários advocatícios numa causa contra a União, ele não vai receber honorários advocatícios numa causa contra o Estado. Existem muitos autores, inclusive, que defendem que esses honorários advocatícios sucumbenciais deveriam retornar ao Estado e não pertencer ao defensor público. Já outros procuradores públicos e defensores defendem que deveria formar um fundo e dividir isso aí aos defensores e procuradores públicos, né? Então, essa é uma questão muito polêmica. Lógico que existe interesses corporativos sobre esse tema, mas é uma questão assim que eu não vou adentrar aqui nessa discussão específica. O que é certo é que ele não vai poder receber honorários contra a pessoa jurídica de direito público que ele pertence, quer seja a União, quer seja o Estado da Federação. O Ministério Público ele deve atuar nos procedimentos em que figuram incapazes, para evitar que os incapazes sejam prejudicados, né, para defender esses interesses incapazes. Ele não é propriamente um representante do incapaz, mas ele atua como custos legis, como fiscal da lei. Não ocorrendo a intimação do Ministério Público, a gente sabe que há possibilidade de alegação de nulidade e decretação de nulidade dos atos praticados, de forma que você vai ter que intimar novamente o promotor de justiça ou o procurador da República que ele participe do procedimento. Existem decisões jurisprudenciais mencionando que você só pode decretar nulidade, ainda que o Ministério Público não participe, se houver demonstração de prejuízo concreto. Se aquela pessoa que deveria ser protegida pelo Ministério Público, se ela foi efetivamente prejudicada. Se ela não foi prejudicada e, por exemplo, ganhou a causa, não tem sentido você anular os atos que foram praticados. Nos processos em que a presença do Ministério Público ela é exigida, como fiscal da ordem jurídica, a presença do curador especial ela não exclui a participação do Ministério Público. Então, por exemplo, se porventura for nomeado um curador especial, que isso em si não dispensa a participação do Ministério Público. E eu já vi também decisões aceitando que o promotor de justiça atue como curador especial, embora não seja o ideal, né? O ideal é que tenha um curador especial para que represente esse incapaz em juízo e o Ministério Público atuando como Ministério como fiscal da lei. Então, quer dizer, ainda que você tenha um defensor público como curador especial, não é dispensada a participação do Ministério Público no caso de ações que envolvam incapazes. Bom, essa é a visão geral aí que a gente pode ter em relação ao curador especial e esse material que eu projetei para vocês, que foi elaborado pelas monitoras, né, de direito processual, eu vou ofertar para vocês também para que vocês possam ter acesso. Um abraço.